Amém. Vamos a mais uma leitura, indo ao término da nossa leitura diária de 2025 da Bíblia Sagrada. Vamos ler agora 2 Tessalonicenses, nesse dia hoje, nessa madrugada de domingo, aliás, de sábado, dia 13 de dezembro. Pega a sua Bíblia, abra ela em 2 Tessalonicenses, enquanto convidamos o Espírito Santo a se fazer presente nesta leitura. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade, por mais um dia que o Senhor nos deu. Quero convidar o Teu Espírito Santo a se fazer presente nesta leitura. Porque temos fé, Deus, no Senhor, e temos fé que vamos encontrar contigo. O Senhor vai voltar, e a sua volta, Deus, é para a prestação de contas. E este dia chegará. Enquanto, Deus, este dia não chega, vamos lendo a Tua Palavra, vamos pregando o Evangelho, para que muitas pessoas venham crer no Senhor e deixar o seu caminho de pecados, deixar o erro e vir se juntar a nós e ser nova criatura. Espírito Santo, seja bem-vindo nessa leitura. Abra sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E vamos ler. A Bíblia Sagrada, irmãos, tem gente que a julga, não gosta de ler ela porque, na visão de uns, dizem que ela foi escrita por homens. Homens inspirados por Deus. Não escreveram suas próprias opiniões, mas eles escreveram por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo entrou nesses homens e o próprio Espírito Santo escreveu a Bíblia Sagrada, essa que nós temos hoje em mãos, essa que nós pregamos, essa que nós lemos, essa que nós cremos, essa que lemos algumas orações para nossa proteção, nosso guia de prática e fé. Se você ainda não leu a sua Bíblia e nem sequer arrancou dela de lá algum versículo e crivou nas tábuas do seu coração, na sua mente, nos umbrais da porta da sua casa, faça isso. Se você fizer isso, se você grudar ela no seu coração, na sua mente, nas tábuas dos umbrais da sua casa, como por exemplo este versículo, muito grande e poderoso: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Faça isso, que a partir do momento que você fizer esse ato de cravar a palavra de Deus dentro da sua casa, nada vai lhe faltar. Aquilo que era tirado vai ser acrescentado. A paz que você não tinha, você vai ter. Tudo o que você perdeu, você vai ter de volta. Porque nada lhe faltará se Jesus for seu pastor. Vamos lá? Aqui no livro aqui na cartas de Paulo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele começa assim: prefácio e saudação. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O progresso e a constância dos
Tessalonicenses na fé e no amor, a despeito das perseguições. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado aos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrar de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora existe, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. E é esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé na verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou
e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Capítulo 3. Exortações diversas e saudações. No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre senso, aliás, tenha livre curso, e seja glorificada como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração na caridade, no amor de Deus e na paciência de Cristo, mandando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém unir, imitar-nos. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmo exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossas palavras por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não tenhais como um inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal. Em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então aqui a gente finaliza a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nesse dia 13 de dezembro, sábado, nesta madrugada. Senhor meu Deus, Pai eterno, obrigado por esta palavra. E que esta palavra, Deus, chega longe, convence pessoas do erro, que o espírito do anticristo jaz à terra. Quando a igreja do Senhor for arrebatada e o Espírito Santo sair da terra, aí começará a reinar o poder do anticristo, o governo dele. Mas enquanto isso não acontece, esperamos firmemente, com perseverança e fé, a volta do Senhor Jesus. Guarda, Senhor Jesus, todos aqueles que visualizam este vídeo. Traz pessoas, Senhor, para este canal. Pessoas que venham se inscrever, que venham fazer parte deste projeto de leitura. Que em 2026 vamos começar com mais intensidade, porque assim o Senhor quer que nós fiquemos firmes na Tua palavra. Obrigado, Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.